Então, boa tarde, né? Nós ficamos muito felizes com a participação de todas, de todos, né? Um momento importante, como a Verônica já ressaltou, né? Um momento da gente conhecer um pouco mais da nossa história, que muitas vezes nós aprendemos, infelizmente, né? Essa história apenas contada nos livros de história apenas pelos brancos, né? Então é uma conquista que hoje a gente possa estar, e que não deve ser só em uma semana, né? Deve ser algo que faça parte, porque já é algo que faz parte do nosso currículo, mas deve ser algo que faça parte da nossa prática. A gente conhecer a história da nossa história, né? Saber que nós somos um povo miscigenado, né? Uma reunião de várias raças, né? E que nós, boa tarde, professora Valdeci, e que nós estamos aqui conhecendo um pouco mais de tudo isso, né? Que obviamente que não é possível que a gente conheça a complexidade de tudo que aconteceu ao longo desses anos em uma semana. Mas esse aqui é um pontapé importante, é um convite, né? Um pontapé importante para que a gente possa rever. Boa tarde, professora Ana. Então, assim, nós estamos felizes, né, com a presença e a participação, porque nós acreditamos que a história é construída por cada um de nós, mas a gente precisa conhecer mais, né? Tirar da invisibilidade tantas outras histórias pequenas que fazem essa história maior que a gente conhece. Então, a gente, infelizmente, a gente teria esse momento artístico, né, com o professor Marco Antônio, mas como já foi explicado, ele está doente, não. Então, eu vou tentar assim. As músicas serão passadas, né? Pronto, isso, Nada substitui o próprio ator, né? O próprio músico, mas a gente vai tentar. Então, assim, me coube conversar um pouco sobre a literatura negra, né? Então, a gente fez assim, nós vamos tentar fazer um resgate rápido e insuficiente. É importante que seja dito, porque dentro de um resgate como esse, a gente não vai conseguir contemplar toda a diversidade, mas que isso possa acender uma chama, que a gente possa despertar para conhecer mais profundamente. Então, eu tentei fazer aqui um link da literatura com a história, certo? Algumas poucas palavras para a gente entender. Então, assim, as conexões possíveis entre a literatura e a história indicam que a recepção e a utilização de obras que interpretem essa ligação continuam sendo um importante instrumento para refletirmos a vida concreta. A literatura está presente no nosso cotidiano e, na compreensão da sua estrutura escrita, é uma forma artística que expressa os sentimentos e as ações humanas, sendo produzida historicamente pelo trabalho estético com as palavras. Ao ler uma obra literária, o ser humano entende que o destino social da humanidade está ligado ao destino social do indivíduo, conduzindo o coletivo da humanidade a compreender que a sociedade é composta por seres humanos que constroem a sua própria história. Nessa linha de raciocínio, a literatura é um reflexo artístico das relações humanas, das relações históricas e sociais. Mas é importante que a gente lembre que é um reflexo, mas não é uma fotografia, né? Uma fotocópia da realidade imediata, porque ela nos proporciona o contato com a totalidade da vida, com as nossas emoções e com as forças motrizes que movimentam a história. Entende-se nessa linha de raciocínio que a literatura negra é uma produção de tudo isso que eu já falei, né, do trabalho estético com as palavras, cujo sujeito da escrita
é o próprio negro. É a partir da subjetividade de negras e negros, de suas vivências e do ponto de vista que se tecem as narrativas e poemas que assim são classificados. Vale lembrar que a literatura negra surge como uma expressão direta de resistência da subjetividade em países culturalmente dominados pelo poder branco, principalmente os que receberam as diásporas africanas, como é o caso do Brasil. A chamada literatura brasileira canônica, essa que a gente aprende nos livros, né, ela, ao longo da nossa história, ela não contemplou, digamos assim, os negros e as negras, os escritores negros e negras. Pelo contrário, tentaram fazer um embranquecimento, né, como é o caso, por exemplo, do Machado de Assis, que a gente aprendeu nos livros de literatura, que o Machado de Assis não era a primeira coisa que se falava sobre o Machado de Assis, né? Depois, com o tempo, é que foi se compreendendo, entendendo que, para além dele ser considerado um dos maiores escritores em língua portuguesa, ele era também um negro. Mas isso não era tão aceito nem tão divulgado. Estou um pouco cansada, gente, porque a máscara cansa, mas eu não quero tirar. Mas a distância você pode ficar sem máscara, porque eu amo você. Porque é cansada. Então, assim, a presença de personagens negras na literatura foi sempre mediada, né, por esse distanciamento racial e, de modo geral, reduz ao estereótipo das mulheres como sendo hipersexualizadas, mulatas, e dos homens como sendo os malandros. Então, através da literatura negra, as personagens, as autoras e os autores retomam a sua integridade e sua totalidade enquanto seres humanos, rompendo com essa invisibilidade. Dentro todo esse panorama que a gente está explicando e conversando aqui, nós temos muitos autores que a gente poderia destacar e que estão ali expostos. Eu não vou falar sobre todos para não ser cansativa, mas vocês podem ver, a gente destacou ali o Cruz de Souza, Lima Barreto, Conceição Evaristo, né, Elisa Lucinda, que são alguns autores mais distantes historicamente e outros autores da nossa contemporaneidade. E eu trouxe hoje para recitar aqui para vocês, um texto poético da Conceição Evaristo. Eu escolhi a Conceição Evaristo não por questões de ser mais nem menos, mas de ser uma autora que está mais próxima, né? Uma mulher negra que tem lutado, uma professora também, e que foi homenageada como personalidade literária em 2019, recebendo o prêmio Jabuti. E acho que também é importante destacar, porque a matéria-prima, a matéria viva das obras da Conceição Evaristo são as próprias vivências das mulheres negras. Ela mistura isso que eu tentei trazer aqui para vocês, ela mistura a ficção com a realidade, né? Trazendo os retratos do cotidiano, né? Que são instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, voltando também para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, apagada pela cultura branca. Então, em cada um de nós temos essa nossa ancestralidade, porque nós somos fruto de toda essa miscigenação, negro, índio, europeu, né? Nós não somos apenas nós somos um povo com todo esse conjunto. E aí eu trouxe um texto da Conceição Evaristo que eu acho que fala muito sobre isso, e é sobre o resgate da força da mulher negra, da sua ancestralidade, das várias gerações, e como isso vem sendo quebrado com luta, né? Não é passivamente que isso está acontecendo, mas é uma resistência das mulheres negras
as mulheres, o papel social que cabe às mulheres, que coube às mulheres, que foi reservado às mulheres, foi um papel de submissão, né, até as mulheres se rebelarem. Isso as mulheres brancas. Imaginem as mulheres negras, que historicamente serviram, né, apenas as cozinhas dos brancos. Então eu trouxe esse texto porque penso que ele dialoga muito com toda essa realidade, com a nossa própria história. O texto se chama Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo às favelas. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o amanhã. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. Esse texto é da Conceição Evaristo e eu gostaria de pedir que a gente realizasse aquela reflexão individual, particular, sobre tudo que a gente falou, sobre o que é essa Semana da Consciência Negra, que é um pontapé, né? Que é uma fagulha, sobre o que é a literatura, sobre a importância da literatura no nosso cotidiano, na nossa vida, sobre o papel da mulher negra, da mulher trabalhadora, da mulher que foi invisibilizada ao longo da história e que traz agora para nós, traz através do texto escrito uma reflexão profunda, porque não podemos mais silenciar, nem podemos mais invisibilizar essas vozes, nem não podemos mais, não aceitamos mais, né? Que esse papel da invisibilidade, do silêncio, da opressão e da submissão, que ele seja mais protagonista no atual momento histórico. O protagonismo é da classe trabalhadora, é de cada um de nós que aqui está, homem, mulher, negro, negra, criança, velho, seja a orientação sexual que tiver, espiritual, nós somos os protagonistas da nossa história, né? Nós construímos a nossa própria história, como dizia o Marx, né, Val? Não talvez nas condições que nós queremos, mas nas condições que nos foram passadas de geração para geração. Nós temos a obrigação, nós temos o dever histórico de fazer diferente. Se os nossos antepassados, se a história dos antepassados oprimiram, massacraram, essa é uma história que ficou para trás. O nosso papel agora é fazer diferente. Não podemos mais aceitar que no atual momento histórico a gente ainda permita que uma pessoa esteja oprimindo a outra, né? Nós não aceitamos. E a voz da Conceição Evaristo é uma das vozes entre muitas, não é a única, mas é uma das vozes entre muitas que nos possibilita, que nos potencializa para a luta. Uma voz que precisa ser ouvida. Que precisa ser ouvida, que precisa ser conhecida, né? Qualquer um de nós que aqui está, se acessa, todo mundo tem acesso. Se acessar o YouTube,
você vai encontrar muitos dos trabalhos da Conceição Evaristo e as suas escrevivências, né, que é a escrita, um termo que ela usa, criado por ela, né, a escrita da vivência das mulheres negras. Então, o nosso convite não é apenas para que a gente fique em uma semana, delimitado. O nosso convite é para que a gente possa refletir, conhecer e transformar. Então, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas e sigamos